Oi, turma do EJA. Vamos voltando às nossas aulas às quartas. Semana passada a gente teve aula de Química. Essa semana a gente vai ter nossa aula de Biologia. E nós vamos, com base na última aula de Biologia que a gente teve, a gente falou um pouco sobre os reinos animais, assim digamos. Os reinos existentes na Terra que delimitam e classificam os animais, basicamente os seres vivos, porque não cabe nem a gente falar animal e sim seres vivos, porque a gente vai ter um reino só da animalia. Então, nós iremos estudar esses reinos dos seres vivos, cada um por parte. Hoje nós veremos dois, o reino Monera e o reino Protista, que também é conhecido como reino Protista. Iniciando o estudo pelo reino Monera, ele é basicamente o quê? Ele engloba os seres vivos que são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. A gente fez um estudozinho ano passado, e eu lembro que eu até tentei desenhar no quadro para vocês o que era um ser unicelular. Vocês até ficavam rindo das minhas artes no quadro, mas era basicamente isso. O reino Monera, ele tem essa galerinha que é unicelular, que também são procariontes, ou seja, não possui carioteca, são anaeróbicos e aeróbicos. Eles podem tanto, basicamente, sobreviver na presença de oxigênio, como não. Quando eu falo anaeróbicos e aeróbicos, eu estou falando de respiração, quando a gente precisa de oxigênio ou não para sobreviver. Além disso, as bactérias do reino Monera classificam-se em seres autótrofos, aqueles que não precisam de alimento para produzir energia, e heterótrofos, que precisam de alimento para a obtenção de energia. Vocês já viram que eu já dei um spoilerzinho do que é o reino Monera. Ele é formado principalmente por essas queridas bactérias. Elas estão presentes no nosso cotidiano e até mesmo dentro do nosso corpo. Elas fazem parte, são basicamente necessários para a manutenção da origem da vida. Nós mesmos precisamos de muitas bactérias no nosso corpo para muitas das vezes conseguir digerir um alimento, fazer a quebra de algumas substâncias que nosso corpo mesmo não consegue fazer ali a digestão completa, assim digamos. Dessa forma, o reino biológico divide-se os seus integrantes em dois grupos: as bactérias, que abrangem a maior parte do número dessas espécies, e as arqueobactérias, que são as espécies mais antigas e compreendem o menor número desses organismos. Então, nosso reino Monera tem essa divisão mais assim generalizada sobre o que elas são. As bactérias e as cianobactérias são as principais espécies do reino Monera. De uma forma geral, os organismos se reproduzem de forma muito rápida e se adaptam perfeitamente ao ambiente terrestre. Eles se espalham por toda a Terra, ou seja, eles estão difundidos em todo e qualquer lugar, seja no solo, no mar, no ar e até mesmo dentro do nosso organismo, como já citado, dentro do organismo de outros seres vivos. Como eles não possuem carioteca, ou seja, membrana nuclear que envolve o DNA, são seres muito frágeis, pois no lugar da membrana plasmática são envolvidos pela parede celular, ou às vezes por uma cápsula. Dentro da cápsula existe uma estrutura que ajuda eles a fazerem um deslocamento, como cilos ou flagelos. A gente vai ver a classificação dessas opções de silo, flagelo, bípedes. Tem algumas classificações que a gente ainda vai acompanhar hoje. Os silos são filamentos que aparecem em menor quantidade, já os flagelos são filamentos que aparecem em maior quantidade. Professor, o que são isso? São esses filamentos que eles utilizam para fazer sua movimentação e por muitas vezes até mesmo se alimentar. Além disso, essas células possuem outros componentes fundamentais para qualquer célula bacteriana, como membrana plasmática, o hialoplasma, o ribossomo e a cromatina, que formam a molécula de DNA circular, originando um único cromossomo bacteriano. Vocês lembram que a gente falou que para ser classificado um ser vivo, são necessários algumas características básicas. Se eles não tiverem essas características, eles não são considerados seres vivos.
Essas características que eu citei na fala anterior, elas são referentes à bactéria, ou seja, a bactéria necessariamente ela vai ter uma membrana plasmática, o hialoplasma, o ribossomo e a cromatina. Tenham isso na mente de vocês. A região que é ocupada pelos cromossomos é chamada de nucleoide. As bactérias possuem ainda um plasmídio, ou seja, que é o conhecido DNA. Nós temos o nosso DNA muito bem definido. Já as bactérias elas têm um plasmídio, que serve como uma troca de genes entre as bactérias, para elas terem ali uma mutação genética com base na adaptação. Na hora da reprodução ali, elas gerarem uma bactéria mais forte e assim elas conseguirem se adaptar aos meios que elas estão inseridas. Existem formatos, como eu já citei, e eles são bem diferentezinhos. Eu vou colocando aí na tela para vocês irem acompanhando. Por exemplo, a gente tem os cocos, que são as bactérias que possuem formatos arredondados ou esféricos, que parecem um coco. Então, classificados de acordo com a forma que esses grupos eles se formam, eles podem estar separados, ou seja, só um, ou podem estar em grandes grupos. E aí a gente tem os cocos, por exemplo, se eu tiver só um é o coco, se eu tiver dois é o diplococo, se eu tiver assim um desfecho, um filamento, estafilococos, e entre outras classificações que vão estar dentro dessa formaçãozinha. A gente também tem os vibriões, que são as bactérias que apresentam formato de vírgula. A gente tem os bacilos, que são, acho que, as mais populares entre todos. Essas bactérias elas exibem uma forma mais alongada para auxiliar na movimentação. Elas podem precisar de flagelos ou não para fazer essa movimentação. Os bacilos podem causar diferentes doenças, como por exemplo a febre tifoide e a salmonela. A gente tem os espírulos, que são as bactérias que recebem esse nome, pois apresentam uma forma espiral. Elas dividem em dois grupos, os espiroquetas, sim, é complicado esse nome, e os os espirilos. Essas bactérias, elas têm essas transformações de forma bem distintas, porém elas fazem parte desse mesmo grupo. Outra coisa importante são as cianobactérias. A gente viu lá no começo que a gente tem as bactérias e também tem essa classificação das cianobactérias no reino Monera. Essa espécie de bactéria é muito encontrada em regiões úmidas, por isso estão presentes na água doce, na água do mar. A grande quantidade de matéria orgânica presente nesse ambiente favorece o aparecimento desses micro-organismos. As estruturas de cianobactérias podem variar, classificando-os em esferas, bastões ou filamentos. Diferente das bactérias, as cianobactérias têm esses grupos mais simples, que são as esferas, os bastões ou os filamentos. Como vivem em regiões mais profundas, sem nenhuma exceção, todas as cianobactérias são capazes de realizar fotossíntese, assim como as plantas, produzindo o próprio oxigênio. Porém, nesse caso, a clorofila está espalhada pelo citoplasma. Elas têm uma característica de serem esverdeadas, porque a clorofila está meio que espalhada, e elas não possuem cloroplastos, como acontece nas plantas. Quando essas bactérias se proliferam, elas produzem um fenômeno chamado de eutrofização, que é uma das características também de locais um pouco poluídos, porque quanto mais matéria orgânica eu tiver naquele lugar, mais esses serizinhos vão estar lá fazendo o seu trabalho. As arqueobactérias, que são as mais antigas, assim digamos, são seres organismos encontrados em ambientes extremos, como fontes de água quente, regiões ácidas ou nas mais profundas geleiras, assim. Logo, elas não necessitam de oxigênio para sobreviver. Os tipos mais encontrados de arqueobactérias são a E. coli e a salmonella. Além disso, elas são classificadas em alguns grupos. São as bactérias metogênicas, as bactérias termofílicas extremas e as bactérias halofílicas extremas. E cada uma dessas bactérias, elas têm características distintas. Por exemplo,
as bactérias metogênicas. Elas são os exemplos de bactérias anaeróbicas, ou seja, elas não precisam de oxigênio para sobreviver no meio. Elas estão presentes em regiões mais profundas do oceano e em áreas de pântano ou até mesmo em sistema digestório de animais ruminantes. Professor, o que é um animal ruminante? Por exemplo, a vaca, o cavalo são animais ruminantes, que eles consomem o alimento quase que inteiro e depois eles ruminam, ou seja, eles expelem um pouco daquele alimento novamente para a boca e começam a mastigar novamente. Porque dentro do organismo deles, eles têm uma dificuldade um pouco para fazer a quebra da celulose ali, da própria planta, para poder fazer a digestão. Então, meio que eles precisam também da ajudinha dessas bactérias para ajudar ali na hora dessa digestão. As bactérias termofílicas extremas, o nome já fala, elas vivem em locais de altas temperaturas variando de 70 a 150 graus. E as halofílicas, dentro do reino Monera, elas vivem em água aquática, onde há maior concentração de sal. Existe uma das maiores proliferações dessas bactérias está no Mar Morto. E existem algumas doenças que são causadas por essa espécie de ser vivo. Na verdade, existem várias. As doenças elas podem ser transmitidas de várias formas e algumas delas através de mordida de animal, ingestão de alimentos ou água contaminada e até mesmo através de relações sexuais, sem proteção. Algumas dessas doenças causadas como a gonorreia, que é uma IST, a pseudomonia, a cistite, a brucelose, meningite, cárie. Acreditem, a cárie pode ser transmitida também através do beijo, o tétano, a coqueluche, a sífilis e a leptospirose. O tratamento é feito quando a pessoa tem alguma dessas doenças, é feito através de antibiótico. Esses medicamentos são bem específicos para a eliminação de bactérias sem que haja danificação das células do nosso corpo. Mais uma curiosidade. Quando a gente usa o antibiótico, existem algumas bactérias que fazem bem no nosso organismo. Essas bactérias também sofrem a ação desse antibiótico. Por isso que nosso sistema, nosso corpo mesmo, quando recebe antibiótico, ele fica um pouco degradado. Por conta que tanto essas bactérias ruins quanto as bactérias boas vão ser ali meio que mortas por esse medicamento. Inclusive, é importante falar que a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto e o responsável por essa descoberta foi Alexander Fleming, que descobriu o medicamento depois de um acidente em seu laboratório em 1928. Ele teve ali meio que um acidente com uma placa de Petri, que é um recipientezinho de vidro, quando ele percebeu que havia sido infectado por um vírus. Ele notou que as bactérias da placa haviam morrido. A partir daí ele desenvolveu estudos e criou a penicilina, com base em todo esse acidente que aquela placa infectada foi meio que extinta pelo aquele vírus. O reino Monera é isso. Essas são as classificações. Vocês viram que a gente tem as principais classificações das bactérias e das arqueobactérias. E dentro de cada uma tem as suas especificações. O que é que vocês precisam saber dessa base? Essas doenças que eu falei, que é bem importante para vocês saberem que esse reino, o reino Monera, ele tem essa probabilidade. Vocês também saberem que eles não são só malefícios para a saúde, mas também estão aqui como benefício. E essas classificaçõezinhas de forma, os cocos, os bacilos, os ciliados, e assim vocês vão fazendo esse estudo de acordo com o roteiro que eu enviei para vocês. Hoje, depois do reino Monera, a gente tem o segundo reino, que é o reino protista ou proctista. Ele é formado por organismos eucariontes e estão presentes em seres diferentes das características de fungo, vegetais e animais. Ou seja, o reino protista é composto por protozoários, algas que possuem diversas classificações. E aí já tem o primeiro bizu. O reino protista é composto por protozoários e algas que possuem diversas classificações. Os protozoários e algas faziam parte do reino animalia e do reino vegetal.
respectivamente. Entretanto, esses organismos são incapazes de formarem tecido verdadeiro. A partir disso, houve uma necessidade de se criar o reino próprio para que eles tivessem, quem tivesse essa característica estudada, fosse separado dentro do reino protista. Após a criação do reino protista, constatou-se que esse grupo, esse reino desses organismos possuíam características próprias, ou seja, se comparado com outros reinos, o protista é o único que são descendentes de um ancestral comum, ou seja, não são monofiléticos. Assim, por serem classificados como organismos polifiléticos, identificar a descendência desses organismos se torna tarefa difícil. Porém, em alguns estudos, os protozoários são analisados mais próximos dos animais, enquanto as algas ficam mais próximas do reino vegetal. A origem desses bonitinhos veio dentro da classificação do próprio reino, do próprio protista. É possível encontrar diversas diferenças e características dentro desses organismos, como os eucariontes, os unicelulares, os autótrofos, os heterótrofos. Além disso, as algas fazem parte desse reino e são classificadas como inferiores. Dentro desse grupo, existem outras denominações, como as algas, que são os euglonofitas, os pirrofitas e os crisofitas. Nesse sentido, as algas são classificadas como protistas autótrofos, conseguem produzir ali seu próprio alimento, autótrofo. Enquanto o protozoário recebe a denominação de protista heterotrófico, ok? Os protozoários, que são os primeiros assim que a gente vai abordar, são organismos que não possuem capacidade de formar tecido. O que ocorre é a formação de colônias. Além disso, são classificados como eucarióticos, além de seres heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir seu próprio alimento, diferente dos autótrofos. Os estudos relacionados aos protozoários são recentes, não são coisa tão antiga, já é de uma ciência atual, e isso explica por que esses organismos fazem parte do reino animal. Assim foi criado o reino protista, que as características referentes a esses organismos começaram a se aprofundar um pouco mais. Dentro das classificações do protozoário, existem algumas definições que devem ser consideradas. Como assim? É necessário observar os aspectos relacionados à locomoção. É um dos fatos que caracterizam esses seres. Como, por exemplo, os protozoários podem ser divididos nesses seguintes grupos. A gente tem os ciliados, que eles usam os ligamentos da própria membrana para se locomover, ou seja, eles têm essa capacidade de meio que locomoção pela membrana, e essa locomoção, esses ligamentos, na verdade, são chamados de cílios. A gente tem os esporozoários, que fazem a locomoção sem meio específico. A gente tem os flagelados ou mastigóforo, que esses organismos possuem uma espécie de cauda, chamada de flagelo, que permite com que eles se locomovam. E a gente tem os risopódios, que são protozoários que possuem uma forma de locomoção de pseudopodes, que é como se fosse uma projeção da membrana formando um braço. E aí tem essa característica física dele. E com base nessa própria locomoção, eles conseguem fazer a divisão desses seres dentro do próprio reino. As algas, elas têm como uma característica a capacidade de utilizar a energia luminosa como forma de produzir composto orgânico que são metabolizados dentro das células. Professor, não entendi nada. Elas conseguem efetuar fotossíntese e assim elas são classificadas como autótrofos, ou seja, conseguem produzir seu próprio alimento. Assim como os protozoários, as algas não conseguem formar tecidos organizados. Antigamente era estudado dentro do reino vegetal, porém, por conta dessa incapacidade em relação ao tecido, houve a necessidade de realocar as algas para o seu reino próprio, que seria o protista. Aí tem
Da mesma forma que ocorreu com os protozoários, as algas também são divididas em grupos específicos. Porém, o critério das algas que leva em consideração é o pigmento fotossintetizante, não é a locomoção como era com os protozoários. Então fica como as algas douradas, que são geralmente unicelulares e possuem diatômico em sua composição. A gente tem as algas marrons, as algas verdes, as algas vermelhas e as pirrófitas, que são grupos de fitoplâncton. E eles são muito importantes porque são base da vida marinha. Como esse reino se reproduz? A reprodução dos protistas pode ocorrer tanto da forma assexuada, ou seja, eles conseguem meio que se replicar, como de forma sexuada. Porém, são divisões bem estabelecidas. Na reprodução assexuada, os organismos podem se reproduzir a partir da bipartição. Eles pegam e se dividem, formam como se fosse um clonezinho dele ali. E tem a fragmentação também. Já na reprodução sexuada, que ocorre com o intuito de gerar variação genética por meio dos descendentes, os organismos se reproduzem por meio de conjunção e alternância de geração. Esse grupo, ele faz parte, uma parte de um reino bem importante. Porque a maioria do oxigênio que a gente tem na atmosfera é produzido por eles. A gente tem a alga azul. Ela meio que é uma das maiores responsáveis pela deposição de oxigênio na camada de ozônio. Ou seja, os fitoplânctons, eles são um dos grandes responsáveis por nós termos nossa manutenção de vida na Terra. Aí vocês têm que ter essa noção de como a gente saiu lá do estudo da matéria e agora a gente está entendendo como a matéria viva interage. Os seres vivos, os animais estão interagindo. Então é isso que ocorre. A matéria e sua transformação, a matéria inata, que é aquela matéria sem vida, e a matéria com vida. Como ela acontece? Vocês veem que na química a gente começou a estudar a composição da matéria de modo mais a fundo. Já na biologia, a gente está estudando a interação da matéria viva, os seres vivos. E na física, a gente vai estudar mais a matéria sem vida, ou seja, os objetos. E assim, nós iremos continuar nossas aulas. Por hoje é só. Vimos o reino Monera e o reino Protista. Muita informação para vocês. E eu estou enviando, junto com o material de apoio de vocês, o exercício. Então, me enviem assim que vocês finalizarem. Vocês têm até sábado para me enviar esse exercício. E até semana que vem.